Bem-vindo ao Destilado Literário. Se você ama livros, este é o seu refúgio. Inscreva-se no canal, curta e ative o sino, para mergulhar em histórias incríveis e ideias que inspiram. Vamos ao destilado de hoje. Há momentos em que o mundo parece tão fragmentado que quase esquecemos que estamos habitando um único organismo gigantesco. Tudo separado, tudo correndo, tudo disputando, tudo se movendo como se fosse independente. Mas a teia da vida começa exatamente onde esse engano termina, no instante em que percebemos que nada existe sozinho. Capra abre a porta para esse outro olhar com uma calma que desarma. Ele não chega impondo respostas, chega apontando o que esquecemos de ver, como quem acende uma luz silenciosa num cômodo antigo. A narrativa toma forma quando percebemos que os grandes desafios da humanidade não brotaram do nada. Eles surgem de uma mesma raiz, uma crise de percepção. Capra descreve a cena como um despertar lento, em que as escolhas que tomamos, individuais ou coletivas, deixam de ser episódios isolados e passam a ser expressões de um sistema inteiro. Tudo vibra junto. Tudo repercute. Nada termina onde parece terminar. Ele observa que há um descompasso entre o mundo atual, repleto de interdependências, e a forma como ainda insistimos em pensar usando modelos fragmentados, como se cada dificuldade pudesse ser resolvida sozinha. Nesse ponto, Capra convida o leitor a perceber que os desafios ambientais, sociais e culturais são partes de um mesmo organismo, uma tensão global que nasceu de uma visão antiga, mecanicista, que reduz a realidade a peças desconectadas. Algo que ele mostra com calma, costurando eventos, dados e reflexões até montar um mosaico coeso. A força do livro está no contraste entre dois modos de ver. De um lado, a visão mecanicista que dominou a ciência por séculos, imaginando o universo como um grande relógio, previsível, desmontável, controlável. De outro, a visão sistêmica, ecológica, que mostra que um organismo não é apenas a soma das partes, mas um fluxo contínuo de relações. Nada existe sem uma teia que o sustente. Capra conduz essa virada como quem conta a história de uma mudança de era. Ele descreve como várias áreas da ciência, da biologia à física, da ecologia à teoria da complexidade, começaram, cada uma a seu tempo, a reconhecer padrões semelhantes. Fractais, redes, sistemas auto-organizáveis, estruturas dinâmicas que se mantêm vivas justamente porque nunca param de fluir. Vemos que essa nova ciência não é sobre controle, mas sobre compreensão. Não é sobre prever cada detalhe, mas sobre reconhecer os ritmos que mantêm a vida em movimento. A partir daí, o livro se aprofunda na ideia de que a vida se organiza por si mesma, sem precisar de um comando central. Organismos, comunidades, ecossistemas, todos se comportam como redes vivas, capazes de se adaptar, se transformar, se comunicar. Ele descreve essa dinâmica como uma conversa constante entre elementos, em que cada parte influencia e é influenciada, sem início e sem fim. É quase poético perceber que a vida não funciona por ordem, mas por interação. Surge então o conceito da autopoiese, essa capacidade que os sistemas vivos têm de produzir e renovar os próprios elementos que os compõem. Não somos estruturas fixas, e sim processos contínuos. Cada célula, cada tecido, cada movimento que fazemos, tudo é reinvenção. A vida não é um objeto, é um verbo. Quando Capra une essas ideias à visão ecológica, o cenário ganha proporções maiores. Ele mostra que os ecossistemas não são paisagens isoladas, mas teias delicadas em que energia, matéria e informação circulam como correntes silenciosas. Cada árvore conversa com o solo, que conversa com a água, que conversa com o ar. Cada ser, do menor ao maior, participa desse fluxo que mantém o planeta vivo. E quando um ponto dessa rede sofre, o impacto se espalha como ondas. É nesse momento que Capra estende a reflexão para além da biologia. Ele nos convida a reconhecer que sociedades humanas, cidades, culturas, economias,
também funcionam como sistemas vivos. Elas nascem, crescem, se estabilizam, se reorganizam. Ele observa que muitos dos problemas sociais vêm justamente do choque entre a dinâmica natural dos sistemas e modelos humanos rígidos, criados como se a realidade obedecesse a linhas retas. Esse entendimento leva a uma conclusão simples: para lidar com os desafios contemporâneos, precisamos abandonar a fantasia do controle absoluto e adotar a humildade da observação profunda. Precisamos aprender com os sistemas vivos. A vida não sobrevive tentando dominar o ambiente, mas cultivando equilíbrio, flexibilidade, diversidade. Capra insiste nisso de forma suave, quase meditativa. A vida próspera quando há cooperação, quando há espaço para fluxos, quando há respeito pelos ciclos. A narrativa cresce quando ele comenta que a antiga visão fragmentada ainda domina instituições, estruturas de poder e até as narrativas informativas, fazendo com que decisões sejam tomadas como se fossem atos isolados, sem perceber as repercussões amplas. Essa desconexão produz desencontros, tensões sociais, degradação ambiental e uma sensação coletiva de perda de direção. Mas Capra não apresenta isso como uma condenação, já apresenta como um convite à mudança. Nesse ponto, o livro se torna quase um manifesto pela percepção ecológica. Ele argumenta que, ao aprender a enxergar relações em vez de coisas, processos em vez de objetos, conexões em vez de divisões, começamos a construir uma consciência diferente. Uma consciência que entende que o ser humano não está à parte da teia, está dentro dela, como um fio entre milhares. E esse fio, por mais delicado que pareça, tem impacto. A teia responde. A teia devolve. A teia guarda a memória. É impossível ler Capra sem sentir que algo muda dentro da gente. Ele oferece uma visão científica, mas exposta com a delicadeza de quem sabe que conhecimento não é apenas informação, é transformação. Quando ele descreve a vida como uma dança de sistemas, padrões e relações, percebemos que essa metáfora serve para tudo, para a mente, para as sociedades, para a natureza, para nós mesmos. O ponto alto da obra é quando Capra unifica tudo isso numa única visão, a vida como um tecido indivisível de processos. Ele nos lembra que autoconhecimento, ciência, ecologia e cultura não são domínios separados, mas expressões diferentes de uma mesma dinâmica. A teia está em toda parte. Ao final, a sensação é que Capra não está apenas explicando o mundo, está oferecendo uma lente para enxergá-lo com mais profundidade. Uma lente que não elimina a complexidade, mas a abraça. Ele nos deixa com a ideia de que viver de forma consciente é perceber que tudo o que fazemos atravessa essa teia e retorna para nós, mais cedo ou mais tarde. Somos parte de um círculo que nos sustenta, e a sabedoria está em aprender a participar dele sem romper seus fios. No silêncio que fica depois da leitura, restam perguntas que não exigem urgência, mas pedem presença. Que tipo de fio tenho sido nessa teia? Como minhas escolhas ressoam? Que tipo de mundo ajudamos a fortalecer quando esquecemos que estamos conectados? E que tipo de mundo se torna possível quando lembramos disso? É nesse espaço entre uma pergunta e outra que Capra coloca sua mensagem mais profunda: viver é interagir, e a vida floresce quando a percepção finalmente desperta. Se você gosta de vídeos assim, deixe seu like para fortalecer o canal e ative o sininho para não perder os próximos. O seu apoio nos instiga a continuar destilando. Boa leitura!